elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Muito bem, estamos de volta. Olha, você acredita, Bob, e talvez você esteja 100% correto, que Simão, ele não aceitou a Jesus. E eu quero dizer da seguinte maneira: eu me inclino para crer nisso. Posso estar errado. Eu acredito assim porque, lendo os evangelhos e lendo o livro de Atos, que diz que não é só porque a palavra acreditou é usada, que quer dizer que sempre é no positivo. E eu lembro de João, e João, várias vezes no Evangelho de João, ele usa a palavra acreditou em referência às pessoas que acreditaram nele, mas o contexto ali diz que a fé deles não era real. E a palavra pistos, que é fé, foi usada, a mesma palavra que foi usada em outras passagens para o tipo correto de fé. Talvez acreditaram nos milagres dele, mas não necessariamente na pessoa dele. Sim. Então, acho que quando você lê isso em seu contexto, o que vai ser falado depois por Pedro para ele, Pedro foi guiado pelo Espírito Santo para falar o que falou sobre o coração de Simão, sobre a condição do coração dele. Ele não estava pensando de maneira errada. Sim, cristãos, todos nós podemos pensar de maneira errada, mas acho que foi mais do que isso. Foi o coração dele de que Pedro estava falando ali em suas palavras. Então, acredito que, no contexto, pelo menos na minha opinião, tem a ver com o fato de que ele tinha, a crença dele estava mais em um reconhecimento mental. A fé dele, sim, estava em Cristo, mas com a motivação errada, pela razão errada, não para salvá-lo de seu pecado, mas só para seguir o resto, porque o resto das pessoas ali acreditaram. E ele pensou então que pudesse comprar o dom de Deus. E quando Pedro trouxe essa, não é bem uma acusação, mas quando trouxe essa palavra de juízo sobre ele, então Simão, não Pedro, mas o mágico, disse no versículo 24: Orem por mim ao Senhor, para que nenhuma dessas coisas que você declarou venham sobre mim. Essa oração não foi bem um arrependimento, mas é que eu não quero que isso aconteça comigo. Então, ore por mim, ao invés de se arrepender. Quando olhamos para outras conversões, como no livro de Atos, por exemplo, Cornélio, e olhamos também para Filipe, ou o carcereiro de Filipe, perdão, que Deus salvou ele e a casa dele, e outras conversões no livro de Atos, Atos 2, o que é que devemos fazer para sermos salvos? É muito diferente de Simão e a reação desse mágico. Existem argumentos fortes dos dois lados, mas eu acredito que ele foi salvo, que ele ouviu a palavra e uma mudança aconteceu. As evidências que o Bob mencionou tão bem também podem ser usadas para o outro lado, que ele estava inclinado a não acreditar. Acho que não vamos poder responder isso aqui hoje, mas eu acredito sim que a salvação é algo simples, não é algo que você precisa ter tudo alinhado e preparado. Deus olha para o coração de alguém. Você não tem que saber tudo, você não tem que ter tudo perfeitamente alinhado, e sei que todos concordam com isso. Então eu vejo um homem que pensava muito em ser grande. Não é fácil largar certos raciocínios, mas o evangelho, quando entra na vida de alguém, é o começo das mudanças e elas têm que acontecer. Ou então, o que Pedro falou para ele vai acabar vencendo ele e vai destruir a fé que ele tem. Olha, é, temos que deixar nas mãos do Espírito Santo, porque o Bob mencionou coisas muito boas e você também mencionou, mas podemos ler comentários diferentes e encontramos outras pessoas dizendo a mesma coisa que estamos dizendo aqui hoje. Leia o versículo 13 e vamos mudar o assunto aqui um pouco. O próprio Simão abraçou a fé.
a evidência é que Simão entregou a vida e o coração para Jesus. A palavra acreditou aqui é usada exatamente como foi no versículo anterior, que significa salvação. E tendo sido batizado, nos diz que Filipe viu evidência o bastante de arrependimento e fé em Cristo, que batizou Simão exatamente como foi com os outros. Acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Prestou muita atenção no que Filipe estava fazendo e viu que não tinha nenhum truque envolvido ali. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que Samaria recebera a palavra de Deus, que eles foram salvos, enviaram-lhe Pedro e João. Veremos o porquê em breve. Os quais, descendo para lá, oraram para eles para que recebessem o Espírito Santo. Por isso eles vieram, e essa é a importância de um cristão ser batizado no Espírito, porquanto não havia o Espírito Santo ainda descido sobre nenhum deles. Felipe tinha pregado a salvação, mas não tinha pregado o batismo com o Espírito Santo. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, se referindo ao batismo nas águas, mas não o batismo com o Espírito. Então lhes impunham as mãos. Apresenta uma das maneiras que os cristãos podem ser batizados no Espírito, mas não necessariamente para serem cheios, e recebiam estes o Espírito Santo, sem muitos outros detalhes, mas sabemos de Atos 2:4, 10:44 e 48, e 19:1 e 7, que também oraram em línguas estranhas. Mas olha o que eu gostaria de mencionar sobre isso aqui. Isso nos mostra a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo o mais rápido possível. No dia de Pentecoste, foram cheios naquele dia. Várias pessoas, quantas não sabemos. E Cornélio foi cheio do Espírito Santo bem no meio da mensagem de Pedro. Ele foi salvo, ele e toda a sua casa foram batizados com o Espírito Santo. E temos esse povo aqui, quando ouviram em Jerusalém que um grupo tinha sido salvo, enviaram Pedro e João para lá imediatamente para pregar o Espírito Santo para que eles fossem cheios do Espírito. Quando Paulo encontrou os discípulos de alguém lá em Éfeso e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo desde que acreditaram? Receberam o Espírito Santo? E disseram: nunca nem ouvimos falar. Orou por eles e eles foram cheios. O que eu estou tentando dizer é que todo incidente na palavra de Deus, quando cristãos foram batizados no Espírito, é uma urgência que o Espírito Santo coloca e diz: faça logo. Não espere vários meses ou várias semanas. Olha, o Filho de Deus, na verdade, o Espírito de Deus não ia insistir tanto para que eles recebessem se não fosse tão importante. E não quer dizer que eles são mais salvos. Você não pode ficar mais salvo no momento que você acredita em Cristo, mas é um poder que está disponível para nossas vidas e precisamos dele. Mas isso enfatiza a separação. A salvação é uma experiência separada do enchimento com o Espírito Santo e vemos essa sequência aqui. Sim, o tempo é definitivo. O argumento sobre o batismo com o Espírito Santo em alguns círculos é que a salvação é o batismo com o Espírito Santo e usam o argumento que o batismo pelo Espírito. Esse povo foi gloriosamente salvo no ministério de Filipe, mas depois foram batizados com o Espírito Santo e é totalmente diferente do Espírito de Deus que é recebido quando a pessoa é salva. E devemos falar um pouco disso, porque o termo receber tem sido provavelmente a fonte de muita confusão. Gálatas capítulo 3 e 2, a Bíblia fala sobre receber o Espírito e Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito pela palavra da fé ou pelas obras? Estou parafraseando. Mas receber o Espírito é mais usado para salvação do que é usado para batismo com o Espírito Santo em minha pesquisa. Mas temos que reconhecer que existe uma recepção do Espírito Santo e é um termo apropriado.
que acontece na salvação e uma recepção do Espírito Santo quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Quando o pecador vem para Jesus e crê nele, o Espírito Santo passa a habitar naquela vida e fica ali para sempre. Mas existe uma grande diferença entre nascer do Espírito e ser batizado com o Espírito. E qual é essa grande diferença? O que você acha? O Espírito Santo entra na vida para ajudar a completar a obra de Deus e para que coisas grandiosas sejam feitas. E tentar falar de quanta ajuda o Espírito Santo dá para uma pessoa é quase que infinito, certo? Mas, por exemplo, quando você nasce de novo, o Espírito Santo, porque João 14, 15 e 16 não é somente, exclusivamente sobre o batismo com o Espírito Santo, mas sobre a vinda do Espírito. Então, quando o Espírito veio, ele era nosso consolador, a pessoa que nasceu de novo podia ser guiada por Deus, e eu vejo isso e vou dizer da seguinte maneira: quando uma pessoa nasce de novo e recebe o Espírito Santo para o relacionamento, em relação a pecado, em relação à santificação progressiva, o batismo com o Espírito Santo é primeiramente para servir esse poder sobrenatural que capacita você para fazer a obra de Deus. Temo que a maioria dos pentecostais não vejam essa diferença. Então, quando falamos de receber o Espírito, as coisas ficam confusas. A maioria dos pregadores pentecostais clássicos dizem que o batismo com o Espírito Santo é quando começamos a ter um relacionamento com o Espírito Santo. E está incorreto. Isso não é bíblico e também não é verdade na vida daqueles que nascem de novo e experimentam isso. Então, acho que temos que tomar cuidado com isso, porque eu acredito e eu defendo muito o batismo com o Espírito Santo, mas eu também entendo que receber o Espírito na salvação é uma verdade grandiosa e poderosa, e ele não vem em partes, mas vem para dois propósitos diferentes. Certo, são dois propósitos. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa. Você não pode perder nenhum programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade.